Queridos, na sexta-feira, na pregação do irmão, Deus falou muito comigo. Eu estava pedindo uma resposta para Deus, não uma resposta particular. Eu estava orando pela igreja e pedindo uma resposta para a igreja. Eu faço uma pergunta para Deus. Eu nunca ouvi a voz de Deus tão forte, tão nítida no meu espírito. Eu confesso aqui para os irmãos que eu estava conversando, falando com Deus, eu discernia uma outra voz falando comigo. Então foi um impacto tão grande que eu comecei a chorar. E eu confesso para os irmãos que tem hora que a emoção atrapalha a gente ouvir a voz de Deus, porque começou a sufocar, porque na medida que Deus falava comigo e me dava resposta, de acordo com aquilo que eu tinha perguntado para Deus, Ele me mostrava uma visão no mundo espiritual. Então eu perguntei para Deus: Senhor, se assim fosse para mim pregar, qual seria a tua palavra? O Espírito de Deus me revelou no meu coração, Isaías 23. Queridos, fazia tempo que eu não lia o livro de Isaías. Confesso para os irmãos que muito tempo. Eu fiquei hoje o dia todo buscando esta palavra na presença de Deus. Isaías 23, capítulo 1, verso 1 diz: peso de Tiro, uivai navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era semente do canal, que vinha com muitas águas. E a ceifa do Nilo era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar fala, dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem criei jovens, nem eduquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis e uivai, moradores da ilha. É esta a vossa cidade, que andava pulando de alegria, cuja iniquidade vem de dias remotos? Pois levá-la-ão seus próprios pés para longe, andarem e peregrinarem. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Até aqui por enquanto. Queridos, antes da gente entrar naquilo que eu quero falar com a igreja, eu vou te falar um pouquinho dessa história aqui desta cidade. Peso quer dizer sentença. Tiro é uma cidade, foi uma colônia de Sidom. Antes de eu dizer para você qualquer coisa, eu quero dizer que Sidom foi uma cidade fundada por um dos filhos de Jacó. Mas essa Tiro que fala aqui, essa cidade, ela se desenvolveu tanto, ela cresceu tanto, que ela deixou de ser colônia e se tornou uma grande cidade, uma cidade portuária, uma cidade marítima, uma cidade onde acolhia todas as nações. Ela se tornou o principal ponto comercial da sua época. Tiro era vista
com os olhos de todo ser humano, um lugar de riqueza, porque todos que moravam em Tiro eram ricos, eram prósperos, só que eram orgulhosos, eram soberbos, eram idólatras, era um povo que servia a Baal e a Astarote. Quero dizer que em Tiro nasceu aquela rainha chamada Jezabel, que um dia se casa com o rei de Israel e leva consigo os seus deuses, os seus costumes, a sua idolatria e contamina Israel. Mas não é de Jezabel que eu quero falar. Então nós vemos que em Tiro era uma cidade de muita força, onde todos os navios se achegavam ali, porque era o melhor porto de todos os tempos. Não havia outro lugar. Essa cidade cresceu tanto, queridos, que diz aqui a palavra de Deus que se estendeu até o norte da costa da África e chegou até a Espanha. Tiro deixa de ser uma província e se torna uma cidade, grande, a ponto do quê? A ponto de formar outras cidades, a ponto de formar outras províncias e levantar outros reinos. Por isso que diz que os seus mercadantes eram como príncipes, porque eles eram ricos, eles eram poderosos em poder, em força, em idolatria, em bruxarias, porque é uma cidade que mexia com muita bruxaria, coisas que abominavam os olhos de Deus. Aleluias.